A verdade é que depois que ele negou o mestre e chorou amargamente, Emmanuel chega a dizer que quase enlouqueceu de remorso, Pedro revolucionou a sua vida. Muita gente não sabe disso. Muita gente não imagina, não visualiza aí. Porque a gente só vê assim os episódios do Evangelho, né? E não imagina os anos sobre os anos, o dia a dia, as lutas internas. Porque os espíritos superiores, meus amigos, eles não evoluem de uma hora para outra também. Quando você vê um Bezerra de Menezes, quando você vê uma Joana de Ângeles, aí você lembra de Joana de Ângeles já como Joana Angélica de Jesus sendo martirizada. Mas ali foi o coroamento. Realmente ela foi martirizada, foi assassinada. Mas ali foi a culminância. Até chegar aquele momento, foram anos de autodomínio, de autocontrole e de superação que ninguém viu. Que ninguém aplaudiu. Que ninguém percebeu. A caminhada de todo espírito nobre é feita de dificuldades, de lutas e de quedas. Até alcançar as grandes alturas. Foram 38 anos depois da negação dele que ele se doou à causa do Evangelho. Que ele se dedicou abnegadamente. Diz Emmanuel, em Paulo Estevão, obra-prima de Chico Xavier, que quando o jovem Gesiel, mais tarde o futuro Estevão, doente, chega na porta da igreja do caminho, a primeira igreja cristã primitiva, quem recepciona ele é Pedro, que coloca numa cama, numa sala da igreja, humilde, quase miserável, que tinha vários enfermos, e ali Pedro senta e começa a conversar com o doente, cuidar dele, alimentá-lo e dialogar sobre o Evangelho. Gesiel, que é apaixonado pela tradição judaica, quando ouve falar em Jesus, começa a fazer a conexão com os textos dos antigos profetas e percebe que era o Messias. Depois que se recupera de saúde, se torna o grande pregador, o pregador que incendiou Jerusalém, de perturbação no bom sentido, né? Chamou atenção pela sua palavra inspirada, a ponto de gerar a fúria de Saulo de Tarso, que mais tarde foi até a Igreja do Caminho, doutor da lei, intelectual, que não conseguiu vencê-lo nos argumentos, e Saulo de Tarso mais tarde decide perseguir os cristãos e considera o próprio Estevão, o antigo Gesiel, o seu adversário, o seu inimigo cruel. Há uma passagem de Paulo Estevão que eu acho interessante, que é o seguinte: quando Saulo já estava requerendo do Sinédrio, o Sinédrio na época era uma espécie de Suprema Corte de Jerusalém. Era a alta instituição do judiciário da época. Vamos tentar entender assim. Quando ele requereu ao Sinédrio a pena de morte para Estevão, porque na sua concepção Estevão estava distorcendo Moisés e o judaísmo, Saulo, como era muito temperamental, pediu assim, a pena de morte para eles e a pena de morte para todos. Só que ele não tinha argumento para o resto. E aí houve contradições, houve contrapontos. Gamaliel, que era o seu mestre, o seu orientador, chamou ele em particular, em uma conversa belíssima, disse: Saulo, eu sei que você tem motivos jurídicos para incriminar Estevão, mas eu quero lhe pedir, fique longe daquele senhor chamado Simão Pedro. Fique longe. Saulo, eu simpatizo com esse movimento. Veja bem, eu sou judeu, não sou cristão, mas eu acho esses homens inofensivos, bondosos, e até fazem a caridade pública atendendo a miséria aqui de Jerusalém. Saulo, eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa. Se esses homens estão trabalhando em nome de Deus, a gente está indo contra eles e contra Deus. E se eles estão contra Deus, o próprio Deus vai saber organizar as coisas e esse movimento vai se dissipar. Cuidado, para você não estar indo de contra Deus, de acordo com as suas verdades e em nome de Deus. Eu quero lhe pedir, fique afastado de Simão Pedro. Eu vou lhe contar uma história. Eu tenho um amigo de infância, disse ele, Amônio. Amônio, você já deve ter ouvido falar, ele pertenceu ao Sinédrio. Era uma pessoa de posses, uma pessoa famosa. Amônio contraiu uma doença. Ficou com lepra. Lepra era uma expressão que usava para qualquer tipo de doença dermatológica, não necessariamente o mal de Hansen. Ficou com lepra. Você sabe que a nossa lei é muito rigorosa em relação à lepra. Amônio foi afastado do Sinédrio, afastado da família, você sabe como são as coisas. A família, a mulher e os filhos ficaram com todo o seu patrimônio. Ele foi jogado num vale dos leprosos, dos imundos, e foi recolhido por Simão Pedro. Foi tratado lá,
foi cuidado com todo carinho e se restabeleceu. Eu mesmo fui visitá-lo na igreja do caminho e encontrei Amônio. Todos os amigos abandonaram ele. E ele encontrou a generosidade daquele homem. Eu vi um homem que parecia mais um velhinho, um profeta antigo velhinho, atendendo ele com todo o desvelo e dedicação. Saulo de Tarso ficou impressionado com a narrativa. Mais tarde, quando Estevão morre, e ele resolve fazer uma perseguição ainda mais cruel, ele decide fechar a igreja do caminho e prender todos, inclusive Pedro. Ele chega a encarcerar Pedro, João, Tiago. E quando está encarcerando, uma multidão de pessoas vai lá no Sinédrio chamar ele. E quando ele vê aquela população de miseráveis, aleijados, idosos, alguns com cajado na mão, alguns com cajado na cintura, uns com muleta, e queriam usar a muleta de improviso como arma. E aí a multidão, daquela multidão miserável, diz assim: nós queremos pedir para você para soltar Simão Pedro, porque nós não temos nada, não temos apoio de ninguém. Ele é o nosso pai espiritual. Ele foi a nossa salvação, o nosso auxílio. E nós não temos nada a perder. Se você deixá-lo preso injustamente, nós vamos fazer um tumulto aqui e vai ter sangue. Saulo de Tarso ficou impressionado e resolveu libertar Simão Pedro. Mais tarde, já como Paulo, pregando o cristianismo arrependido, tem um momento que temperamental, porque Paulo era um negócio assim, temperamental, né? E aí ele quis, assim, entrar nas sinagogas, entrou em uma, quase foi morto de pontapés. Aí entrou em outra, pegaram pedra e começaram a apedrejar ele. E ele ainda estava com temperamento, ainda não tinha se autodominado, ele quase caía na mão também. Ia para briga física. Aí Pedro chamou ele e disse: olha, você é mais culto que eu sou pescador. Você é mais inteligente, mas me permita lhe dar um conselho. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Sabe por quê? O erro que você está incorrendo é ouvir Judas cair. Você quer tomar o evangelho todo nas suas mãos e querer chamar todo mundo para você. Mas a nossa tarefa, Paulo, não é chamar as pessoas para converter as pessoas e atrair as pessoas para você. É encaminhar o evangelho para elas. Você não está preparado ainda para essa tarefa.